compartilhar um pouco com você hoje, falar sobre exaltação e humilhação. Você vai entender já já o que nós vamos compartilhar aqui. Primeiramente, eu quero que você feche os teus olhos, eu quero orar para que Deus fale com você nessa noite. Pai Santo, o nosso muito obrigado por nos dar essa honra tão grande de podermos estar aqui, compartilhando Tua Santa Palavra nesses minutinhos que nós estamos aqui. Que o Senhor, através do Teu Santo e amado Espírito, que o Senhor venha falar em cada coração. Que possamos sair daqui abençoados e edificados. Tudo é para a glória e honra do Teu santo nome. Amém. Eu quero ler com você, 2 Crônicas, capítulo 26. Gostaria que você prestasse bem atenção na leitura da palavra, porque o que manda aqui é a palavra de Deus, né? Eu quero ler o versículo 3, 4 e o 16. Lendo já esses 3 versículos aqui que nós vamos ler, você já vai começar a entender o que aconteceu. Depois, se você quiser ler o capítulo todo na tua casa, para você refletir melhor sobre isso, são 23 versículos só, dá para ler rapidinho. E aí você vai entender legal o que aconteceu com a vida desse rei. Um rei chamado Uzias. Versículo 3 e 4. Depois o 16. Diz assim: Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Verso 16. Mas, aí está o problema. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Eu sempre digo aqui que a palavra de Deus, ela sempre tem algo lindo e maravilhoso para nos ensinar. A própria palavra lá em Romanos fala que tudo o que foi escrito para nos ensinar alguma coisa. E aqui nesse capítulo 26, nós vamos aprender o que aqui? Nós vamos aprender o seguinte: quando nós estamos tudo bem, quando está tudo maravilhoso, quando está tudo legal, tudo bem, é momento do quê? Qual é o momento? Quando está tudo legal, quando está tudo bem. Aí você fala para mim assim: mas irmão, é muito difícil estar tudo bem. Mas tem um momento em que nós falamos que está tudo bem. Tem um momento que a gente, por exemplo, se dá só um exemplo para você. Eu não sei você, mas eu passei uma semana maravilhosa. Ah, então você não teve problema, você não teve tentação, você não teve problema, você não teve dificuldade. Tive. Como você teve e como você muitas vezes pode ter. Mas o que me leva a dizer que eu tive uma semana maravilhosa? Porque eu procurei estar aos pés do Senhor. E toda pessoa que está em oração, em jejum, aos pés do Senhor, ele tem vitórias. Muitas vitórias.
Nós passamos muitas vezes por algumas dificuldades, por algumas lutas, mas a vitória nossa é muito maior. A luta nós temos, mas a vitória é muitas vezes maior, porque o Senhor está conosco. Veja bem, Uzias aqui, uma das coisas aqui que a palavra de Deus mostra que chama atenção, o que é? Uzias, ele seguiu o exemplo do pai dele, Amazias. Se você ler sobre Amazias, você vai ver que Amazias também fez, presta atenção nisso que é importante, fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. E Uzias, ele, vendo aquilo ali, ele tomou como exemplo. Ele tomou como exemplo e ele passou a buscar a face de Deus. Você já imaginou uma pessoa ser colocada como rei com 16 anos de idade? 16 anos tinha ele. Quando Amazias, seu pai, deixou o reino, ele começou a reinar com 16 anos. Tinha ajuda de Zacarias, que era um sumo sacerdote, que ajudava ele. Mas ele, com 16 anos, ele começou a reinar, e a palavra de Deus diz que ele reinou 55 anos. Não é brincadeira. Só que nesses 55 anos do seu reinado, ele teve altos e baixos. Sendo que ele, com a ajuda desse Deus tremendo e poderoso que eu e você serve, com a ajuda de Deus, ele poderia estar sempre no alto. Os 55 anos de vida, de reinado, ele poderia estar os 55 anos lá em cima. Mas, infelizmente, o que aconteceu? Quando Deus começa a abençoar, sabe, irmãos, eu sei que tem muitas pessoas que têm sido muito abençoadas. Quando Deus começa a abençoar e quando Deus vai abençoando a pessoa, nós temos que entender que tudo vem dele. Nada vem de nós. Se Deus está abençoando, nós temos que acatar as bênçãos de Deus e continuar a servir a Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Porque Ele é o único Deus que pode nos ajudar e que pode fazer por mim e por você. Uzias aqui, nós vamos tomar como exemplo esse rei chamado Uzias. Isso daqui que nós vamos compartilhar aqui é uma história real. Não foi escrito aqui para encher folha. Aconteceu. E nós temos que tomar como exemplo isso daqui. Uzias, ele foi um rei muito bem sucedido, enquanto, é aí que está o problema, muito bem sucedido, enquanto buscou a face de Deus. Enquanto ele buscava a Deus, enquanto ele servia realmente a Deus de todo o coração, a Bíblia fala que ele foi muito bem sucedido. Seu reinado foi um reinado, praticamente um reinado de muita riqueza. Eu marquei aqui algumas coisas que aconteceu no seu reinado para você poder entender. Durante o seu reinado, ele reconstruiu muitas cidades que estavam devastadas. Reconstruiu cidades, edificou torres. Sabe uma das coisas que ele fez? Ele edificou umas torres de vigia. Em cada pedaço, em cima da muralha, nos cantos da muralha, ele colocou torre de vigia. Ele foi muito bem sucedido.
Uma das coisas que Uzias construiu, que todo mundo ficava encantado, eram as catapultas que ele mandou fazer. Os engenheiros que trabalhavam para ele lá, arregimentou lá um grande número de pessoas lá e construíram catapultas que lançavam flecha. Para quem não sabe o que é isso, em cada canto da muralha, assim, ele colocou esses armamentos, que lançava flechas e lançava pedras grandes. Para você entender, era como uma mão, assim. Está colocado a pedra aqui e acionava lá, ela jogava, e era um meio de destruição muito grande que ele tinha contra o inimigo. Tudo isso daí, Deus deu sabedoria, Deus deu graça para ele poder conquistar todas as coisas que ele tinha ali para conquistar, e com a ajuda de Deus ele foi vitorioso. A palavra de Deus diz que ele tinha um exército de 307.500 soldados. Eu não sei qual é a população de Limeira hoje, quanto é? Alguém sabe? 300? 300. Vamos lá. O exército dele era a população de Limeira. 307.500 soldados ele tinha. Para você ter uma ideia, ele tinha 2.600 homens que cuidavam do exército. Eram líderes do exército. Então, o que ele tinha não era pouca coisa, ele tinha muito armamento. Os soldados, tudo muito bem treinado para a guerra, aquela coisa toda. Então, ele foi um rei assim, na palavra de Deus diz que ele foi um rei muito bem sucedido. Assim como muitas vezes eu e você, nós somos bem sucedidos em diversas áreas. Isso daqui nós podemos tomar como exemplo para nós. Ah, mas você está falando aí do rei. Você está falando aí do rei que foi bem sucedido. E nós podemos ser bem sucedidos também, se nós estivermos na presença de Deus, servindo a Ele de todo o coração. Eu conheço muitas pessoas que servem a Deus, que são muito bem sucedidas. Muito bem sucedidas. E a gente conversa muitas vezes com esse tipo de pessoa, com essas pessoas bem-sucedidas. Elas dão toda a glória a Deus, toda a glória a Jesus. E nós não podemos ficar com glória para nós. A glória tem que ser dada somente a Ele. Somente a Deus. Eu já falei aqui e repito que Deus, Ele não troca, Ele não muda a glória dEle. Ele não aceita nada acima dele. Ele tem que ser glorificado, exaltado, porque Ele é o único Deus que me dá e dá a você. Quantas coisas nós temos recebido. Então, veja bem. Tudo isso daí, esse rei conquistou Uzias. Tudo conquistou. Só que, um determinado tempo que ele estava já praticamente de barriga cheia, né? Meu pai sempre falava para mim assim, tem muitas pessoas, é um ditado que ele dizia para mim, lá, e falava assim, que barriga cheia, goiaba tem bicho. Então, ele já estava de barriga cheia. Já estava bem sucedido, já estava bem armado. Deus estava com ele, aquela coisa toda. Aí, de repente, o que aconteceu? Infelizmente, ele exaltou o seu coração e ele quis fazer coisa que não cabia a ele para fazer. A única pessoa que podia queimar incenso no templo era o sumo sacerdote. Era o sacerdote que podia, somente ele podia fazer
essa prática de queimar incenso no templo. Mas Uzias, como ele estava já exaltado, como ele já estava, em outras palavras, eu sou o rei, eu sou o dono, eu sou o senhor, eu sou o bambambam da coisa. Ele entrou no santuário, pegou o incensário e foi queimar incenso. Coisa que não era para ele fazer. Mas o que isso mostra para nós hoje? Somos bem-sucedidos enquanto nós estamos nas mãos do Senhor, enquanto nós estamos servindo a Ele. Mas a hora que nós acharmos que, isso aqui não tem problema eu fazer, não. Aquilo ali não tem problema eu fazer, não. Eu vou fazer. Foi o que aconteceu com Uzias. Ele sabia que não podia fazer aquilo porque era só o sumo sacerdote que podia fazer. Mas ele falou, não, eu vou fazer porque eu sou o fulano de tal. Né? Eu sou o senhor fulano de tal, eu vou fazer e boa. E aí quando ele pega aquele incensário e ele começa a queimar incenso ali, o verdadeiro sumo sacerdote, ele viu aquilo. Repreendeu ele. Irmãos, quem aqui gosta de ser repreendido? O irmão aqui é policial. Quando você pega um camarada lá e você chama a atenção dele, ele gosta de ser repreendido? Ninguém gosta de ser repreendido. Infelizmente, essa é uma prática. E muitas vezes a pessoa é repreendida para não vir coisa pior para ele depois. No ministério nosso aqui, a gente já repreendeu duramente muitas pessoas. Aqueles que ouviram a repreensão estão até hoje no ministério, estão até hoje servindo, estão até hoje no caminho do Senhor. Mas infelizmente teve pessoas que não aceitou a repreensão, porque estava errado, mas não aceitou. Uzias aquilo estava errado, não era para queimar incenso, mas ele não aceitou. Não aceitou a repreensão do sacerdote. E aí ele quis assim, como que eu posso dizer para você? Ele quis encrencar com o sumo sacerdote porque ele era o rei. Muitas vezes nós achamos que estamos certos em determinada coisa. Ele achava que estava certo em queimar incenso no templo. Mas estava errado. Muitas vezes nós achamos que determinadas coisas estão certas. Quantas vezes a gente acha que determinada coisa está certa, mas quando há uma repreensão que aquilo ali não é para fazer, aí a gente vira um bicho, né? Uzias virou um bicho ali com aquele homem, com aquele... se você ler depois ali, o sumo sacerdote ainda chamou mais 80 sacerdotes. Escute isso. Fazia parte daquele ritual ali. Chamou 80 sacerdotes e tiraram ele. Foram tirar ele do lugar onde ele estava, que não era para estar ali. Mas ele, como ele ficou indignado com aquilo ali, estava com o coração exaltado, estava com o coração já queimando de tanta exaltação. Quando ele bate na tecla e diz, não, eu não vou sair daqui. O próprio Deus tirou ele. Como? Escute isso, por favor. Deus mandou uma lepra nele. Lepra é uma doença contagiosa. Uma coisa que chama atenção aqui nessa passagem bíblica é o seguinte. Deus poderia dar uma lepra para ele, jogar uma lepra nele, na barriga, ele podia esconder, no braço, ele podia esconder, na perna, que ele podia esconder, na costa, que ele podia esconder. Não. A lepra de Uzias, ela foi na testa, aqui, ó.
onde não podia ser escondido. Então, quando existe esse tipo de coisa, essa rebeldia, quando existe esse tipo de coisa, aí é complicado. E aí, então, Uzias, ele mesmo percebeu, falaram para ele, nós repreendemos você, você não aceitou? Olha a tua testa. Olha como está a tua testa. Ele próprio viu aquilo ali e foi tirado do templo. Agora, preste atenção nisso, por favor. Uzias tinha tudo que você pode imaginar para ter um final feliz, para ter um final abençoado. Assim como eu e você, nós temos tudo hoje para ter um final lá na frente abençoado e feliz. Mas muitas vezes nós inventamos coisa que não é para fazer. Isso daqui é para mim fazer, eu vou fazer. Aleluia. Isso aqui não é para mim fazer, eu não vou fazer e vou deixar para outro que faça. E é assim que funciona no reino de Deus. Cada um tem o seu ministério, cada um tem o seu trabalho. É assim que funciona. Aí, conclusão, o que aconteceu? Uzias, quando ele viu, estava com a testa leprosa. Ele foi tirado do templo, presta atenção nisso. Ele foi tirado do templo, foi levado numa casa separado. Porque ele não podia mais ficar no meio do povo, no meio das pessoas. E aí ele foi tirado e foi levado, e infelizmente, eu digo com dor no coração, ele morreu dessa doença, ele morreu leproso. Morreu de lepra. E nem na sepultura dos grandes reis ele não pôde ser sepultado. Então tudo isso daí, meu irmão, minha irmã, querido, mostra para mim, mostra para você o quê? Uzias, por causa desse ato, ele foi banido do reino e foi morar sozinho. Ele tinha toda a oportunidade de ter um final abençoado, viver no meio das pessoas, continuar o seu reinado, continuar as vitórias que Deus estava dando a ele. Mas, infelizmente, ele escolheu uma outra parte. E aí, então, ele recebe essa notícia. Você não pode mais entrar no santuário porque você tem lepra. Você vai morar naquela casa lá, você vai morar naquele lugar lá, vai ficar isolado lá, sem ter contato com ninguém, devido ao seu problema, devido ao problema que você mesmo causou. Sabe, irmãos, é muito fácil quando uma pessoa tem um problema e ela acusar alguém. Eu estou com esse problema, estou passando por isso por causa de fulano, por causa de ciclano. Mas muitas vezes é nós mesmos que causamos o problema que ficamos isolados. Então que isso sirva de exemplo para mim e para você. O quê? Qual o exemplo que nós tiramos daqui? Eu vou fazer uma pergunta aqui, se você tiver, você responde amém. Você tem sido abençoado por Deus? Deus está te abençoando de alguma forma? Então você continue servindo a Deus e buscando a Deus. Não inventa moda. Não vamos inventar a moda.
Sigamos esse exemplo. Uzias não, ele não aceitou praticamente aquilo que estava vindo de Deus para ele. Um determinado momento ele já não aceitou mais. E aí então ele perde a bênção e fica completamente isolado num canto. Eu não quero ficar isolado. E acredito que você também não quer ficar isolado, amém? Então que isso nos ensina que nunca podemos deixar de buscar a Deus. Você tem buscado a Deus, você tem orado a Deus, você tem jejuado, você tem clamado, você tem lido a palavra, você tem congregado, você tem feito a vontade de Deus, continue fazendo, porque você vai ajuntar muitas vitórias, uma em cima da outra. Mas quando começa a inventar história, inventar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, aí é perigoso. Mas eu quero orar por você para que você seja mais abençoado do que você já é. Quem é abençoado aqui, diga aleluia. Levante um pouquinho a sua mão ao céu, eu vou orar por você. Amado, querido e soberano Deus, nosso Pai. Aqui nós temos, Senhor, a Tua palavra, um exemplo de Uzias, que o Senhor abençoou tanto, Pai. O Senhor deu sabedoria para ele, deu tanta graça, deu tanta vitória. Ele foi um rei muito, muito próspero, muito abençoado por Ti. Mas infelizmente o seu final foi triste, porque ele exaltou o coração. E ele achou que não precisava mais de Ti, Senhor. E começou a fazer as coisas pela cabeça. Deus querido, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Que nós possamos estar cada dia mais servindo melhor a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, eu declaro a Tua bênção sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Que todos aqui sejam ricamente abençoados por Ti, e todos aqui venham a acrescentar cada dia mais as suas coisas. Tudo para a glória e para a honra e louvor do Teu santo nome, Senhor. Obrigado por tudo. Amém. Você pode dar um aplauso para Deus.